de 500 a 700 mil ienes por mês. É isso que o sindicato diz que é necessário para que uma família tenha uma vida normal aqui no Japão. Quer saber mais sobre isso? Então assista esse vídeo. Olá, Bandit Wise Bravadores, muito obrigado por você estar aqui novamente assistindo nossos vídeos. Se é a primeira vez, já sabe, se inscreve no canal, que a gente tenta trazer conteúdo toda semana para vocês da melhor maneira possível. E hoje eu vou falar de um assunto que, de certa maneira, é um pouco polêmico, mas que reflete um pouco a forma do japonês pensar sobre a vida no Japão. Eu fiz um vídeo há um pouco tempo atrás falando que a maioria dos japoneses, cerca de 60% deles, estava achando que viver no Japão estava difícil, que a vida estava difícil no Japão. E muita gente falou assim, pô, não quer viver no Japão, vai embora. Mas na verdade, quem falou que a vida está ruim aqui no Japão não foram estrangeiros, e sim os próprios japoneses. E hoje eu vou trazer esse assunto falando sobre o sindicato de Kyoto, que ele fez um levantamento para dizer mais ou menos quanto uma família precisa ganhar para ter uma vida normal aqui no Japão. Que tipo de gastos estão inclusos, né, nos gastos normais dos japoneses. Assim como os estrangeiros, né, gastos com moradia, com automóvel, com estudo dos filhos, compõe principalmente essa gama de gastos mensais. E isso só vai piorando à medida com que os filhos vão crescendo. Quanto maior a idade das pessoas que compõem uma família, mais elas precisam ganhar para ter uma vida normal aqui no Japão, segundo o estudo do sindicato. Se a gente for analisar bem, o contrato Seishain, por exemplo, ele dá uma certa estabilidade para a pessoa, porque faz com que essa pessoa, ao longo do tempo, vá ganhando um salário cada vez maior. E assim, ela vai suprindo as necessidades básicas dela. O estudo diz que uma família que tem pessoas de idades de 30 a 39 anos precisa ter um ganho mensal de pelo menos 486 mil ienes. Já que para famílias com pessoas na faixa dos 40 aos 49 anos, os ganhos mensais precisariam ser de 589 mil para poder suprir todas as necessidades. Porque quanto mais velho é a família, né, os gastos são diferentes. Os gastos com educação, por exemplo, mudam. As crianças mudam da escolinha, da creche, para ensino fundamental, para o ensino médio, e depois a faculdade é o que mais vai pesar. Tanto que para famílias a faixa dos 50 aos 59 anos são necessários, segundo o sindicato de Kyoto, que a família tenha uma renda mensal de pelo menos 707 mil ienes para poder levar uma vida normal, tendo tudo o que é necessário. É claro que pra gente que vem lá do Brasil, às vezes a visão de tudo o que é necessário é um pouco diferente, um pouco mais simplista. A gente falando num salário desse para uma família, poderia parecer que o salário que a gente ganha não é suficiente. Vamos entender que os japoneses não têm para onde ir, eles vivem nesse país, eles não vão para outro lugar, né? Assim como muitos brasileiros que chegaram aqui há mais de 30 anos e não querem voltar para o Brasil ou não têm planos de voltar para o Brasil. Com tudo isso, a gente precisa ver que se para o japonês é dessa maneira, como vai ser se você não quiser voltar para o Brasil? É uma coisa que você precisa pensar. Além desses gastos normais de aluguel, né, que no estudo aqui se calcula pelo menos uns 60 mil ienes, que é o valor do aluguel em Kyoto, né, além de manutenção com carro, que são mais 40 mil ienes, se calcula uma quantia utilizada para lazer, como sair para beber uma vez por mês, com 4 mil ienes, já é um bom valor, já dá para beber um pouquinho, e mais 5 mil ienes gastos com combustível para fazer um passeio, né, ninguém consegue ficar só trabalhando. Eu perguntei para dois conhecidos meus sobre esse assunto. Uma dessas pessoas é a Vanessa Handa, que sempre fala sobre aposentadoria, planejamento econômico aqui no Japão. E a outra é o Celso Taki, que também é envolvido com o sindicato aqui de Suzuka. Ambos tiveram visões bem diferentes e falaram umas coisas muito interessantes. Esses valores, por exemplo, na visão da Vanessa, eles dependem muito da região onde você mora. Se você morar numa região, por exemplo, como Tóquio, como Kyoto, os valores realmente eles têm que ser maiores, porque viver em grandes cidades, nas metrópoles aqui no Japão, é mais caro. Se você não se vê morando num lugar assim de 60 mil ienes, né, em outras cidades, é muito mais caro se morar em apartamentos
né? Inclusive em Tóquio, morar no Léo Palace em Tóquio é pelo menos 60 mil ienes. Então a gente precisa avaliar que cada região tem um custo de vida. E dependendo de onde você morar, os 400 mil ienes para tua faixa de idade não vai ser o suficiente. E uma das dicas que a Vanessa deu é que você crie uma planilha para ver quanto você gasta e onde você pode economizar, né? Exatamente como a gente falou daquela vez do quadro da vergonha, que você pode ver todos os seus gastos e onde você tem aonde economizar e aonde você não pode economizar, né? E você, inclusive, separa um valorzinho que você vai usar para lazer, para gastar. Sabe quando você fala assim, eu vou comprar 2 coisinhas ali na Daiso? Já o comentário do Celso, ele é bem interessante, porque assim, ele me disse que no Japão, no total, apenas 17% das pessoas são sindicalizadas. E dessas pessoas que são sindicalizadas, pouquíssimas são brasileiras, né? O problema sindical, o problema trabalhista no Japão, ele não é só do estrangeiro. O próprio japonês não tem esse costume de correr atrás dos seus direitos. Alguns sim, são bem engajados, outros não, né? Não ligam muito para isso. Segundo ele, porque a geração de hoje não pegou o boom das greves do passado e acha que fazer greve é prejudicar a si e a empresa, que é uma visão bem diferente do que se tem, por exemplo, em outros países. Ele também me disse que hoje 40% dos trabalhadores no Japão trabalham para empreiteiras, né, que é um número extremamente alto. E que, infelizmente, contratos de empreiteiras são muito diferentes de contratos de Seishain, onde existe um aumento salarial à medida do tempo, né? Normalmente quem trabalha em empreiteira ganha um salário para sempre. Você começa trabalhando com aquele salário e você termina ganhando aquele mesmo salário. Então, são posturas interessantes. Então, o que eu queria com esse vídeo? Mostrar que a situação no Japão ela é muito mais complexa do que a gente imagina. É muito importante a gente se informar, é claro, mas a barreira do idioma ela é a mais difícil, porque infelizmente às vezes a informação que nós precisamos não chega pra gente, né? Então por isso é importante a gente buscar se integrar com esses serviços, principalmente os serviços que são prestados pelo sindicato. Não é vergonha nenhuma você não ser sindicalizado, mas você não pode deixar de ir atrás, de conhecer o sindicato da sua região, porque é necessário você saber de algumas coisas. Se você não fala o idioma, você pode procurar lugares onde existem tradutores. Se nesses lugares também não tem tradutores, você pode levar um tradutor lá, falar da necessidade que a comunidade brasileira vive em tal espaço. O que a gente não pode é fingir que tá tudo bem e ignorar essas reivindicações que os próprios japoneses já estão fazendo. Eu não estou dizendo para ninguém que você tem que fazer greve para pedir os seus direitos, mas buscar se informar e ir atrás dos sindicatos para saber o que está acontecendo. À medida do possível, também eu tenho estudado o idioma para poder trazer essas informações. Ainda não tenho a qualificação necessária para isso. Mas se você tem, eu convido você a entrar em contato comigo, trazer mais informações para que eu possa também estar passando para vocês. Bem como a minha renda também está diminuindo, eu vou começar a vender alguns brinquedos da minha coleção. E olha esses aqui, ó. Eu vou colocar para vender lá na loja. Se você gosta de Dragon Ball, essa linha eu acredito que não tenha no Brasil, né? Eu vou deixar um precinho bem camarada para você que quer comprar. E olha como eles estão bonitões, ó. Vou deixar o link aqui embaixo. São só esses dois, então depois que eu vender, eu tiro esse link, tá bom? Mas se você tem interesse, dá uma olhadinha na loja, confere a loja, que eu vou estar sempre colocando alguma coisinha lá desse tipo, né? Principalmente essa minha coleçãozinha aqui. Então, esse Brau 2, muito obrigado por ter acompanhado. Domanego Gozaimasu, Brau-san. Valeu!